Pra gente conseguir entender o outro, a jornada sempre começa por dentro, sabe? Começa com uma pergunta tão fundamental que acaba definindo não só quem a gente é, mas o tipo de profissional que a gente pode se tornar. E a pergunta é essa aí. Quem é você? Parece simples, né? Mas antes de qualquer técnica, de qualquer teoria, a resposta para essa pergunta é o verdadeiro alicerce de uma prática profissional. Então, vale a pena parar um momento e pensar o que me define de verdade? Olha, isso não é nenhuma novidade. É uma sabedoria antiga, que estava lá gravada no templo de Apolo. Conhece-te a ti mesmo. A lógica por trás disso é totalmente atemporal. Para a gente poder guiar o aprendizado de alguém, primeiro a gente precisa entender a nós mesmos. Faz todo sentido. Então, vamos mergulhar nisso. Porque o autoconhecimento não é uma coisa só, um bloco único. A nossa identidade, na verdade, é como se fosse uma tapeçaria, sabe? E ela é tecida com 3 fios principais, que são o que nos formam como indivíduos. E esses fios são filogênese, ontogênese e cultura. Eu sei, os nomes podem assustar um pouquinho de primeira, mas a ideia por trás deles é fascinante e, olha, bem mais intuitiva do que parece. Vamos desvendar cada um deles agora. Vamos começar pela filogênese. Pensa nela como se fosse o hardware que já vem de fábrica na nossa espécie. É a nossa herança evolutiva. São os instintos, os traços genéticos que todos nós compartilhamos, programados ao longo de milênios para a gente sobreviver. Como a gente vê aqui nessa imagem, isso vai desde a nossa capacidade de andar de pé até aqueles reflexos mais básicos, tipo levar um susto com um barulho repentino ou o choro de um bebê. É o que nos torna humanos num nível bem fundamental. Isso é a nossa filogênese em ação, uma conexão direta com os nossos ancestrais mais distantes. Aí, na sequência, vem a ontogênese. Bom, se a filogênese é o hardware, a ontogênese é o nosso software pessoal, sabe? Aquele que é totalmente customizado pelas nossas experiências. É a nossa jornada única, o código que é escrito por tudo que a gente viveu e aprendeu desde o nosso primeiro dia de vida. Isso vai desde os primeiros passinhos de uma criança até o jeito como a gente aprende a se comunicar. Cada tentativa, cada erro, cada acerto, cada alegria e frustração, tudo isso vai moldando quem a gente é. Essa é a nossa ontogênese, a nossa biografia que está sempre sendo construída. E para fechar esse trio, a cultura. Pensa nela como o sistema operacional onde o nosso hardware e o nosso software rodam. É um ambiente social, a língua que a gente fala, as regras, os valores que estão ao nosso redor e que dão contexto para absolutamente tudo que a gente faz. A cultura nos dá ferramentas essenciais, como a linguagem, para a gente poder dar nome às nossas emoções e interpretar o mundo. Sem uma palavra como saudade, por exemplo, como a gente explicaria esse sentimento tão específico? É sobre essa base cultural que a nossa identidade única, que já foi moldada pela filogênese e pela ontogênese, consegue de fato florescer. Ok, com essas 3 dimensões na cabeça, como é que esse autoconhecimento todo se transforma numa identidade profissional? Vamos ver isso na prática, agora focando na figura do psicopedagogo. Olha só, o próprio Código de Ética já define a psicopedagogia como um campo interdisciplinar. A palavra-chave aqui é ecossistema. O foco não está só no indivíduo, mas em como ele interage com a família, com a escola, com a sociedade. É uma visão 360 graus da aprendizagem. Mas, na prática, o que é que isso quer dizer? Bom, quer dizer identificar barreiras de aprendizagem, construir pontes para a inclusão, pesquisar novas abordagens e, talvez o mais importante de tudo, atuar como um mediador daquelas relações humanas complexas que fazem parte do ato de aprender. Só que a identidade profissional não é só sobre as tarefas que se faz. Ela é definida, acima de tudo, pela ética. Vamos agora para os pilares que sustentam uma prática psicopedagógica que seja realmente responsável. Sigilo. Confidencialidade. Aqui está a fundação de toda prática. Sem isso, não existe confiança. E sem confiança, simplesmente não tem como fazer o trabalho. É um pilar, assim, absolutamente inegociável. E qual o tamanho da seriedade disso? O Código de Ética não deixa nenhuma dúvida. O sigilo só pode ser quebrado em 2 situações extremamente específicas: por ordem judicial ou quando existe um risco claro à vida de alguém. Isso dá a dimensão do peso dessa responsabilidade. E essa responsabilidade não acaba quando o atendimento termina, não.
A lei exige que todos os registros de um caso sejam guardados em segurança por, no mínimo, 5 anos. O cuidado com a informação do outro é contínuo. Mas a ética vai além do sigilo, né? Envolve um compromisso constante de se manter atualizado cientificamente para oferecer sempre o melhor. O respeito com os colegas, reconhecendo o valor de outras áreas, a humildade de saber a hora de encaminhar um caso e, o que é crucial, envolve cuidar de si mesmo. Terapia e supervisão não são opcionais, são ferramentas essenciais para garantir um trabalho de qualidade. Então vamos conectar os pontos. De um lado, a gente tem a jornada interna do autoconhecimento. Do outro, a gente tem a estrutura externa da ética. Como é que esses dois mundos se encontram no dia a dia do profissional? Aqui a gente vê as linhas vermelhas da profissão. Usar títulos que não se tem, permitir que gente não qualificada exerça a prática, fazer propaganda enganosa ou assinar por um trabalho que não foi seu, são infrações bem graves que protegem não só o cliente, mas a credibilidade da área inteira. Isso tudo nos leva à pergunta final. Afinal, ética é sobre seguir um manual de regras ou sobre o entendimento profundo das pessoas? Talvez a resposta seja que as regras existem exatamente para nos guiar nesse entendimento. Elas são a estrutura que nos permite navegar na complexidade de cada indivíduo, com sua herança, sua história e sua cultura. No fim das contas, tudo volta para o começo. É o conhece-te a ti mesmo para poder de verdade cuidar do outro.